Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio aqui da série Vida de Consultor de Energia. Hoje estou trazendo aqui a Vanessa. Boas-vindas, Vanessa. Obrigada por aceitar o convite. E já vou engatar uma pergunta, tá? Para a gente aproveitar muito esse papo de hoje. Conta já pra gente como que você entrou no setor de energia e também conta um pouquinho da tua formação, né? Porque você, assim como eu, é engenheira de energia, né? Oi, Joy, muito obrigada pelo convite. O pessoal que está aqui assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que vão estar assistindo a gente. Joy, basicamente, assim, eu me formei em 2014 em engenharia de energia. Logo em seguida, eu já emendei um mestrado na área de eficiência energética. E, assim, o que me ajudou bastante a entrar nessa vida da consultoria, prestar serviços de consultoria, foi bem ali no final da faculdade que eu já entrei em um estágio que já me colocou em contato com algumas pessoas estratégicas. Então, lá no estágio, eu já fazia bastante trabalho de gestão de energia. Sempre foi uma área que eu gostei muito da faculdade. Lá na faculdade, as matérias que eu mais gostei foi gestão de energia, instalação elétrica. Então, eu saí da faculdade, entrei no mestrado e já comecei a atuar nessa área. Então, foi meio que acontece muito disso da gente, às vezes, vou começar a prestar um tipo de serviço porque nada deu certo. Então, eu comecei a trabalhar com consultoria porque não consegui emprego mesmo. Então, assim, era uma época que o Brasil estava numa crise muito ruim e acabou que estava com pouca oportunidade mesmo de trabalho, certo? Então, assim, e o que apareceu, ou a remuneração era muito ruim, um trabalho que eu não queria, então eu comecei falei, o que eu sei fazer? Sei fazer gestão de fatura. Então, comecei a atuar nessa área de gestão de fatura. Aí, logo em seguida, comecei a fazer projeto de instalação elétrica, projeto de entrada de energia, na baixa tensão, medição simples, medição agrupada, projeto de subestação. Aí depois comecei com o projeto de micro mini geração distribuída, e foi assim que eu comecei na área de GD. Então, assim, tudo isso me deu embasamento, me deu contato, me fez conhecer pessoas estratégicas para me ajudar a iniciar anos depois nessa área de consultoria. Então, basicamente, assim que eu posso dizer é que a experiência prática de estar ali na linha de frente, atuando, ajuda muito na hora que você vai atender um cliente, né? Porque para eu ser consultor, eu tenho que alinhar os dois. Tem que ter a parte teórica forte, mas também tem que ter essa parte de experiência prática também, porque é assim que eu consigo resolver problema, né? E o consultor, ele tem que saber resolver problema. É por isso que pagam a gente. Muito bom. E é isso, né, Vanessa? Sabe o que eu acho muito legal disso que você falou? De, estou na faculdade, mas já num estágio. Eu sempre trabalhei durante a faculdade, né? Eu acho que isso também me ajudou muito, porque eu via a prática e eu via a teoria. Eu via que às vezes elas nem se encaixavam muito. E o fato de você já estar entrando na área, já pegando as vivências, por mais que você falou que depois teve que se reenquadrar, mas acho que é um ponto que te ajudou bastante, né? Para você começar, de fato, entrar na consultoria. Assim, Joey, esse serviço de consultoria mesmo, é algo que eu comecei a colocar como um serviço da empresa esse ano. Então, foi no início de 2024 que eu vi que, olha, existe um potencial aqui de consultoria. Por quê? Porque acabava que a consultoria, ela era um serviço ali que estava englobado em outro serviço que eu fazia. Então, por exemplo, tá com algum problema vamos supor, quer alterar a demanda, quer alterar a demanda de uma unidade consumidora. Fiz o serviço, ok, isso é um serviço de consultoria. Mas depois, o que mais eu posso fazer ali de serviço que vai ainda ser uma consultoria e que eu posso ainda ter mais uma bonificação ali, posso cobrar mais do cliente ainda. Então,
Vou dar um exemplo prático, né? Então, fiz uma adequação de demanda de um cliente, a distribuidora errou ali na hora de aplicar essa adequação. Eu sempre coloco no meu serviço que, se tiver eu vou sim abrir uma reclamação para contestar essa fatura, mas o que eu posso pedir de extra aqui? Um serviço extra de consultoria? Uma devolução em dobro. Então, por exemplo, eu pedi a devolução para você, mas para eu pedir em dobro, aí é um serviço extra de consultoria. Então, aqui é um exemplo do que se pode cobrar, né? Se cobra um valor fixo para abrir uma segunda reclamação, mais uma performance. Então, 50%, exemplo, 30% do que eu conseguia mais ali para você é uma remuneração da minha consultoria. Então, outro exemplo. Muito bom, até é bom você falar essa questão de precificação, que as pessoas têm muita dúvida sobre isso. Assim, e Joy, como eu dou aula de faturas grupo A, o que eu mais recebo de dúvidas sempre, assim, sempre, é o que eu cobro, como que eu cobro. E, assim, claro, é muito difícil eu falar para você o quanto o seu serviço vale, né? Então, assim, tem diversos fatores ali, né? Mas, assim, com o tempo você vai sabendo o que eu consigo cobrar e com base no que você consegue resolver. Então, sempre quando alguém pergunta assim para mim, tá, quanto eu cobro? Eu falei, tá, mas o que você vai entregar? Eu sei o que eu vou entregar. Eu sei que eu vou ficar com esse cliente, eu vou ficar com ele nas minhas costas, até eu tiver 100% de certeza que eu fiz tudo que eu poderia ter feito para dar a melhor entrega possível para ele. Então, o seu serviço, você sabe quanto que vale a tua hora também, né? Sim. O seu serviço você vai só adequar e esquecer o cliente, você vai acompanhar, você vai ficar 3 meses com ele, 2 meses, 1 mês. Se precisar abrir reclamação, você vai conseguir abrir reclamação para ele? Você tem já essa expertise de abrir? Entendeu? Então, assim, são serviços que eu comecei a ver que eu poderia colocar mais ali na consultoria. Então, é algo que é recente e que eu vi que dá muito certo, porque serviço é algo que acaba que é menos custoso, né? Então, você tem que ter equipe, você pode ou não ter um escritório. A maior parte dos meus serviços eu nem visito o cliente, tá? Então, assim, eu sempre fico no escritório, é um cliente ou outro só que eu vou visitar. Então, como eu sou do Mato Grosso do Sul, lá as pessoas gostam muito desse do contato do próximo, né? Mas hoje eu estou no Rio Grande do Sul. Quando eu estou lá, tem um cliente ou outro que eu visito. Então, esses dias eu estava lá, no mês passado, eu estava lá, tinha um cliente que está ali um tempo já falando comigo e não sabia se fechava ou não fechava. Foi só eu visitar ele, conversei com ele, fechou. Entendeu? Então, assim, tem cliente que precisa disso, tem cliente que você só aqui, uma conversa por vídeo, você já vai conseguir fechar o serviço. Então, consultoria, serviço, assim, eu acho que é ótimo, sabe? Tem que entender onde eu consigo me encaixar, onde eu consigo encaixar a consultoria dentro do serviço da minha empresa, um extra de um produto, mas vale muito, muito mesmo investir, né? Porque a estrutura que você precisa não é muita. Verdade, você consegue uma margem legal, né? Beleza, Vanessa. Você falou até um pouquinho disso de prospecção. Eu até queria entrar nesse assunto antes de te fazer a próxima pergunta, que é qual que é a melhor forma de prospectar clientes para consultoria? Isso que você comentou, tem cliente que realmente tem que ir lá, tem que bater na porta, tem que ser presencial, né? Principalmente os mais tradicionais, né? Mas para você, o que mais funciona? Olha, como eu vim de projetos de entrada de energia, como eu já vim fazendo trabalho de gestão de faturas lá desde 2015, eu já fazia isso. Então, acaba que é aquilo que você faz muito, as pessoas lembram de você. Então, assim, eu faço muito isso, falo muito disso e foco nisso. Então, todas as minhas energias é para falar de grupo A, grupo A, grupo A, e basicamente contrato, fatura, grupo A. Então, assim, ter vindo de projetos acabou que fez o meu nome ali na minha cidade. Então, eu vim do Mato Grosso do Sul, então lá eu tenho o meu nome como referência de que faz esse tipo de serviço. Então, a indicação lá, ela é muito forte para mim. Então, exemplo, semana passada eu fechei uma consultoria com um supermercado de Ponta Porã, não é nem a cidade, eu morava em Dourados, uma cidade que fica uns 150 quilômetros ali. Fechou a consultoria com essa empresa, que foi uma indicação de uma outra empresa de Dourados. Então, que eu fiz um trabalho em 2018.
Então, imagina só, a gente está em 2024, 2018, fiz um trabalho. Nossa. E ainda ali as pessoas me colocam como referência. E eu nem estou mais lá, já faz 1 ano já que eu fui embora Mas você construiu o seu nome. Exato. Então, às vezes, eu sei que olham para mim e falam, não, você está no digital, então é mais fácil, né? Eu tenho, hoje, sim, tem muitos contatos que vêm do digital, mas a indicação, o boca a boca, ele é muito importante, tá? Então, assim, lá no começo... que sempre vai funcionar, né? Esse do boca a boca. E lá no começo eu fazia esse trabalho chatíssimo, que é ligar, que fica ligando em empresa, pedindo fatura. Esse trabalho é bem chato, eu sei, mas já fiz isso. Então, acaba que uma hora você vai fazendo o seu nome, né? Então, entrar em contato com arquitetos que às vezes tem um contato com... fazem, né? Tem uma parte no escritório de arquitetura que faz entrada de energia de grupo A. Quem faz entrada de energia de grupo A precisa também mexer com contratos. E geralmente esse engenheiro que faz entrada de energia, ele não sabe fazer. Então, se você tem contato com uma empresa dessa que faz subestação, você já pode ter um braço ali que você vai ajudar essas pessoas a adequar o contrato. E às vezes, você não precisa nem adequar o contrato dele no início, mas só dele saber que você é a pessoa que lá na frente, esse cliente dele pode mandar uma fatura e ele não sabe analisar, ele repassa para você. Então, assim, isso é a forma mais tradicional, né? E a outra forma que é o que mais tem vindo para mim realmente pelo digital. Então, ou é a empresa final mesmo, que entra em contato comigo pedindo uma orientação. Por quê? Porque a empresa que atendeu ela, né? O meu ramo praticamente só a energia solar. A empresa que atendeu ela não deu apoio, ou não sabe, ou às vezes repassa o meu contato direto, ou mesmo são as empresas de energia solar que pedem o meu apoio para fazer essas alterações. Então, assim, basicamente indicação, boca a boca mesmo, ou essas empresas de energia solar e os alunos também. Então, assim, acontece de vir muito aluno que pede o meu auxílio pegou o cliente, mas tem um pouco de medo de fazer o serviço, se tem um pouco... E assim, tem que ter um pouco de medo sim, Joy, porque quando a gente fala de grupo A, a gente tem uma fatura de energia que é mais significativa, né? Então, assim, uma cagadinha que você faz ali, você pode prejudicar o seu cliente, sabe? E até, assim, eu quero até pontuar depois com você, assim, se a gente tiver tempo, que o cliente, ele é leigo, e, assim, o que eu mais tenho visto ultimamente, assim, é chuva mesmo, tá? É muita fatura de energia de cliente grupo A que está sendo penalizado, porque a gente teve um monte de mudança de regra no passado, e as empresas não repassam essas regras para os clientes dela. Então, assim, é usina de micro GD... Principalmente relacionada à geração distribuída, né? É usina de mini GD, de micro GD, usina pequenininha, pagando fatura de 7, 8, 10 mil reais. Assim, chega a ser absurdo, sabe? Então, por falta de conhecimento da empresa, orientar o cliente final. Então, assim, eu entendo, ok, eu não sei o que está no contrato da empresa com aquele cliente, mas eu entendo que se você instalou a usina ali, aquele cliente grupo A, você tem um pouco de responsabilidade ali de orientar o seu cliente, nem que ele tenha que pagar um outro profissional para fazer adequação no contrato dele. Mas imagina só, o cara começa a pagar... É uma oportunidade, né, para a empresa. Você vendeu ali a usina, vende também o acompanhamento, a consultoria para você ir fazendo a gestão das faturas e auditando as faturas, né? Isso é deixar dinheiro na mesa, assim. Porque às vezes é algo simples que você faz, é algo nem que você pague para aprender a fazer, e depois você só replica. Um caso só que você paga para aprender a fazer, você já pode replicar isso para os clientes. Então, imagina só, quantos clientes pode ser que você tem ali na sua base, que já é grupo A, que já tem potencial de você extrair uma coisa dele, prestar alguma consultoria e não está prestando, sabe? Então, isso é deixar dinheiro na mesa mesmo. Muito bom. Perfeito. Daqui a pouco vamos entrar nos cases, mas antes eu queria que você trouxesse aqui para a gente, Vanessa, uma coisa que você falou muito legal, que é a questão contratual. Eu sempre digo aqui que toda empresa de energia solar deveria também ser uma empresa de consultoria em energia, uma empresa de soluções energéticas, mas às vezes é exatamente isso que você falou, faltam esses conceitos básicos. Então, quando a gente fala de questão contratual com a distribuidora, o que você poderia trazer aqui de, isso aqui você tem que saber, isso aqui você precisa saber, isso aqui é o mínimo? Eu falo isso há muito tempo já, que desde que a gente tem a oportunidade de contratar a demanda de geração
os clientes que estão no grupo A e que geram sua própria energia, a gente tem mais oportunidade ainda de prestar consultoria para esses clientes. Então, assim, antes a gente só fazia gestão de demanda de carga, agora a gente faz gestão de demanda de geração. Então, assim, é muita coisa, Joey. É muita coisa que dá para fazer. Então, assim, você pega um contrato de uma unidade consumidora, antes a gente só avaliava basicão, né? Tarifa e demanda. A gente só avaliava isso. Agora, a gente pode avaliar demanda de carga, demanda de geração, tarifa, ok também. Aí entra mais o tanto de erros que a distribuidora ela comete na hora de mostrar o que o consumidor vai pagar de fatura de energia. Isso aí já é um trabalho de também você fazer essa validação de fatura, pedir refaturamento ou pedir devolução. Aí você pode pedir devolução em dobro. Mas, assim, tem muita coisa mesmo. Tem muita coisa mesmo. Quando a gente pega a resolução 1000 ali, a gente tem muitos detalhes ali quando a gente fala de consumidor grupo A, mas o básico que a gente tem que saber é calcular a fatura de energia. Então, o que um consumidor que ele é grupo A está gerando de fatura? É o primeiro conhecimento que tem que ter. Aí tá, esse consumidor que é grupo A e que gera sua própria energia, como que fica então essa fatura dele porque ele está gerando a própria energia dele? Isso aí é o mínimo que você tem que saber. Aí quando você sabe isso, aí você pode começar a entrar nas adequações contratuais, tá? Porque para eu adequar contrato, para otimizar contrato, eu tenho que saber calcular a fatura. Não tem como eu chegar ali adequando o contrato sem saber o que esse consumidor vai pagar ou não de fatura, tá? Aí tem mais as regrinhas de adequei contrato. Quando que esse contrato ele tem que começar a ser aplicado pela distribuidora? Isso daí acaba que a gente consegue pedir muito ressarcimento mesmo, por conta disso. É um detalhe, Joey, é um detalhe. Olha, a distribuidora tem que começar a aplicar esse novo contrato em junho. Ela não aplicou. Ela começou a aplicar em julho ou agosto. Isso é prejuízo? Isso é prejuízo para o cliente? O que a gente faz? A gente vai lá, abre reclamação e olha, não, tem que aplicar o contrato já. Ele pagou tanto a maior. Então, assim, até já trazendo um exemplo real para você. A gente já fez uma adequação de demanda de geração. A distribuidora não iniciou a aplicação do contrato dele no tempo correto. Acabou que ele pagou ali valor a mais de fatura de energia. Em um ciclo, dava mais de 18 mil reais. Então, a gente pediu a devolução, deu procedente, e eu sempre faço assim, a gente pede a devolução, depois que deu procedente, aí a gente pede devolução em dobro. Então, eu sempre parcelo ali as reclamações. A gente conseguiu... Melhor que senão você vai pedir tudo de uma vez só, a distribuidora vai... Não faz nada. Assim, se você pede mais de uma coisa, parece que ela não consegue atender, sabe? Então, a gente pede separadinho. Então, assim, nesse caso, a gente conseguiu 40 mil reais de devolução. E sabe o que eu cobrei do cliente para fazer isso? Não cobrei nada. Não cobrei nada. E já vou te dizer o porquê. Porque eu cobrei dele para fazer o acompanhamento da adequação de demanda. A empresa que vendeu a usina para ele já tinha feito a adequação, e só que esse trabalho de acompanhamento, ele já tinha perdido tanta confiança na empresa que ele me contratou para acompanhar. Ele não queria mais saber da empresa mexendo nos contratos dele. Ele me contratou só para acompanhar. Eu vi que tinha um erro, pedi a devolução, sem cobrar nada. Abri a reclamação sem cobrar nada dele. Foi só eu mandar para ele, olha, consegui a devolução para você. E claro que eu não fiz isso porque eu sou boazinha. É uma empresa que tem uma rede de supermercados. Então, eu sei que ali serviço... Deu mais oportunidades. Serviço infinito. Foi só eu mandar para ele que eu consegui resolver o problema dele, que ele já estava com vários problemas em fatura de energia com essa outra empresa, que ele já me passou outro serviço. Então, para você ter noção, eu fechei um serviço, ele me passou outro com um valor 3 vezes maior do que o primeiro que eu tinha fechado, entendeu? E assim tá indo, tá? Semana passada eu fechei outro serviço para ele, então, assim, é uma empresa que está sempre me passando alguma coisa, tá? Então, é isso, conquistar a confiança de um empresário desse, que tem, que você sabe que sempre vai ter algum serviço para te passar, é ótimo, tá? Então, uma hora você não ganha, outra hora você ganha. Então, eu precisava disso para conquistar a confiança dele. Olhando para as oportunidades, muito bom. Então, Van, você diria assim que a primeira coisa é o olhar para um consumidor, identificar, eu diria que separar em dois, basicamente, né? Que é a parcela de consumo e a parcela de contratação de demanda.
e a partir disso eu consigo auditar. Então, o que eu vejo? Eu vejo qual é a realidade desse cliente e eu vejo o que ele tem contratado, né? E aí, fazendo se confrontando esses dados, eu consigo fazer adequações e alterações contratuais. Exatamente isso, exatamente isso. E isso, né? Só de saber isso daí já vão aparecer oportunidades já para você conseguir se posicionar ali na frente, prestar esse tipo de serviço, porque realmente não são muitas pessoas que sabem fazer isso. É um mercado assim que tem pouca gente que realmente domina isso daí. Uhum, legal. E outra coisa, Joy, tem que pensar que a gente precisa querer abraçar o mundo, né? Eu sempre falo isso com meus alunos. Se você tem uma ou duas distribuidoras que você mais atua, então domine aquela distribuidora. Porque a gente sabe que é Boa. chatinho. Cada distribuidora mostra de um jeito, né? Ah, não, eu por exemplo, eu só pegava a fatura do Mato Grosso do Sul. Então, a Energisa Mato Grosso do Sul, eu dominava a fatura, dominava o processo na distribuidora. Aí eu comecei a pegar outros. Mas você não precisa pegar todas. Então, se você trabalha ali na área de construção da Coelba, foca na Coelba. Aprende o jeitinho da Coelba, o procedimento da Coelba. Foca ali. E fica até mais fácil, né? É menos um desafio ter que pegar fatura do Brasil todo. Isso é muito legal, Vanessa, porque as pessoas me perguntam assim: já preciso fazer uma alteração contratual, como é que eu faço? Gente, a questão não é como fazer alteração contratual. Isso você vai solicitar para a distribuidora. Olha, eu quero alterar disso para isso. Agora, qual é o sistema da tua distribuidora? Como é que é o tratamento? Você tem ali o seu cadastro, ou você vai fazer, tem distribuidora que ainda é por e-mail. Então, isso que você falou é muito, muito ótima dica, porque cada distribuidora tem o seu processo, tem que cumprir os prazos ANEEL, tem que cumprir tudo que está na resolução 1000. Só que o trâmite interno ali da distribuidora, cada uma tem a sua. Quando a gente pega várias distribuidoras, a gente começa a mapear o Brasil inteiro, né? Então, assim, eu já tenho várias distribuidoras mapeadas, mas se você está só na Coelba, por exemplo, mapeia o processo da Coelba, e você já ganha tempo, tá? Porque realmente nós temos as regras gerais, que estão lá na Resolução 1000, mas a distribuidora tem liberdade para fazer o procedimento dela interno, e isso aí é um trabalho investigativo. Então, às vezes você vai ficar ligando na distribuidora, não vão saber, aí você entra no site dela, não tem nada. Aí você entra no login lá do cliente na plataforma da distribuidora, também não tem nada. É uma saga. Aí você abre uma reclamação para pedir o procedimento dela, tá? Então, assim, é melhor você já mapear isso antes de pegar o cliente, porque você pegou o cliente, aí você vai demorar. Já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu comigo, de eu não saber como faz o procedimento naquela distribuidora. Então, a gente abriu ali solicitação 30 dias só para descobrir como que é o processo dela. Terrível isso, né? Mas Nossa, faz parte. Faz parte, exatamente. Van, então conta aí pra gente alguns casos, que a gente gosta de ouvir histórias, ver casos, o que você já fez. Eu sei que tem muito caso para contar, né? Mas você conta alguns. Tem, vou aproveitar que acabei de ter um processo bem legal finalizado. Finalizado não, né? Finalizado em partes, né? A gente está tendo muita, eu chamo de penalidade do optante BT, mas não sei nem se é o nome correto, é um nome mais assim, para a gente conseguir falar a mesma língua aqui, né? Que acontece que muitas unidades consumidoras, que elas são grupo A, e elas ficaram com enquadramento com o optante BT sem poder estar. Então, a distribuidora começa ali a aplicar penalidade. E a gente tem uma regulação que ela não deixa muito claro como a distribuidora tem que proceder. Tá? Então, sem poder estar, você diz, né, Vanessa, é o optante que tem uma micro GD, uma usina de GD, e ele não pode nem enviar créditos e nem receber, né? E tem que estar instalado na própria unidade consumidora, né? Isso mesmo. E esse caso específico é na área de concessão da CELP, e é uma usina pequena, é uma usina de 105 kW, uma usina de micro GD, mas ele era optante, não sei se me lembro se o tráfego é 105 kVA ou 112. O consumidor era optante e começou a pagar ali faturas de 5, 6, 7 mil reais, uma usina de 75, que só usa a rede para injetar, tá? Então, assim, imagina só, o consumidor que era habituado a pagar 100 kWh, começa a pagar demanda, fatura de 5, 6, 7, só foi subindo. E esse caso, quando começa essa penalidade, o que a gente faz? A gente corre para adequar o contrato.
Então, a pessoa começa a lixar, reclamar. Eu falei, a primeira coisa que a gente faz é adequar o contrato. Adequar o contrato, depois a gente conversa. Então, corremos para adequar o contrato dele. Transformou em grupo A, né? Porque não, até porque não tinha. Colocamos ele na verde, saiu da azul, que a penalidade é azul ainda. Isso, a penalidade é ser faturado pela azul. Por isso que essa fatura estava tão alta. Então, ele estava pagando demanda ponta e demanda fora ponta, tá? Então, assim, a gente adequou. E, assim, o que eu sempre falo, corre para adequar, porque não é porque você está pagando penalidade que a distribuidora vai correr para resolver o seu problema, né? O problema é seu. Então, assim, até você iniciar o processo de adequação, até conseguir finalizar e esse contrato entrar em vigência, vai ser ali uns 2 ciclos a mais, você pagando 6, 7 mil reais, sabe? Então, a gente conseguiu adequar, só que a distribuidora, ela demorou para aplicar o novo contrato. Então, ela aplicou a vigência errada, emitiu fatura de 7 mil e pouco, 7.600. Aí a gente abriu a reclamação, conseguiu contestar essa fatura. Ela devolveu 7.600. Isso tá ok. Aí, depois que ela deu procedente, a gente abriu mais uma reclamação, pediu a devolução em dobro e com as correções. Aí acabou de respondeu agora no começo da tarde, que ia devolver mais R$ 8.600. Então, assim, esse foi um caso que a gente conseguiu, e foi, assim, a CELP, ela não é uma distribuidora fácil de trabalhar, tá? Mas a gente conseguiu até rápido, acho que foi Equatorial Pará. Foi rápido até para conseguir, porque ela deu como procedente, assim, de primeiro. Mas, claro, assim, falo rápido, mas a nossa reclamação, ela é muito bem embasada. Então, assim, a gente coloca todo o embasamento regulatório, a gente mostra o cálculo, a gente mostra o cálculo correto, como ela fez, como deveria ter sido feito, sabe? Então, assim, é uma reclamação bem montadinha. Não tem nem o que contestar, né? Porque às vezes eu vejo muito assim, tá? Parece que tá brigando com a distribuidora, assim, tipo, exigindo que ela faça alguma devolução, que ela te responda algo, mas não tem um embasamento ali, não tem nada, tá? Assim, parece que tá só rateando, sabe? Então, esse foi um caso bem legal, tá? E esse, assim, eu primeiro fiz a cobrança só para abrir reclamação simples, aí depois cobrei um valor bem pequeno para pedir a devolução em dobro, mas entrei na performance aqui. Então, 50% do que ele ia conseguir da devolução em dobro, aí ele iria me repassar. Tá? Então, assim, é só um exemplo de como a gente consegue cobrar também, tá? E sempre leve em consideração que esse foi rápido, mas pode ser que eu teria que abrir na ANEEL, ia ficar ali com o cliente vários meses nas costas, mas foi um trabalho legal de fazer e, assim, relativamente simples de se fazer. E uma coisa importante que você falou é ter um embasamento regulatório, construir um embasamento regulatório. Saber escrever é uma habilidade que hoje em dia não é todo mundo que domina. E assim, é uma coisa tão básica, né, Vanessa? O mínimo que as pessoas precisam saber fazer é escrever. Então, construir o seu relatório, obviamente tudo muito embasado, mas igual você falou, saber argumentar, colocar ali, não em tom de briga, não, você está simplesmente colocando o que a regulação diz. Então, muito bom. Sim. Aí esse embasamento, claro, que vem com o tempo, né? É conhecimento. Então, você alinha todo o seu conhecimento teórico com também a sua experiência prática, entendeu? Então, assim, depois de muito apanhar de ter reclamação ou improcedente ou parte dos pedidos não atendidos, que daí eu criei esse método de separar, se sabe? Então, assim, tem mais trabalho? Tem, porque eu tenho que dividir em duas partes ali, mas tá funcionando assim, sabe? E outra coisa, Joey, que é legal aqui pontuar, é que quando a gente está começando, a gente precisa de caso, né? Então, assim, então, por exemplo, eu te falei ali que eu consegui a devolução de 40 mil para o cliente, mas não cobrei nada. Quando eu faço um serviço, quando eu quero pegar um serviço que eu sei que aquilo vai me trazer algum retorno, não só financeiro, mas eu posso usar isso como um caso para fechar outros clientes, isso aí, você pode cobrar um pouquinho menos, né? Então, tem casos que surgem para mim que eu quero muito fazer, porque às vezes eu quero aprender. Então, assim, a gente está num setor que toda hora é novidade. Então, apareceu um caso aqui que eu quero aprender a fazer aquilo, eu quero consultar a ANEEL, mas eu vou consultar a ANEEL cobrando nada, ganhando nada, ou eu vou cobrar um pouco do cliente, que daí ele paga a minha hora de parar ali para estudar aquilo lá e consultar a ANEEL, tá? Então, esse mesmo caso que eu te dei agora da penalidade, do optante BT, hoje a gente abriu uma consulta na ANEEL para entender se tudo que a distribuidora cobrou, dá mais de 40 mil reais, tudo que ela cobrou, tá?
estava correto, se ela seguiu todo o rito regulatório, se a gente vai conseguir alguma devolução daquilo ou não, tá? Então, a depender do que a ANEEL responder a gente, aí a gente vai entrar com outro processo. Então, a gente já conseguiu 15 mil. Esses 40 mil que ela cobrou, tá certo ou não tá? Entendeu? Então, entra outra parte do serviço. Então, esse é um serviço que eu cobrei um valor irrisório do cliente para abrir consulta na ANEEL. E aí, se eu conseguir, se a ANEEL der o parecer positivo, aí eu vou cobrar outra coisa para abrir reclamação para ele. Entendeu? Então, assim, veja que tem serviços que a gente pega para usar como case de sucesso. Entendeu? Então, assim, uma coisa é você mostrar para o seu cliente que você já tem casos, né? Então, assim, experiência, né? Então, assim, eu faço muito isso. Olha, isso que eu consigo, quero fechar com outro cliente, usa a mesma área, um supermercado. Fechei com um supermercado, consegui resultados bons para ele. Mostro para um outro cliente que também é um supermercado que eu já consegui. Um print de uma conversa do cliente feliz com você. Olha, consegui tal devolução para você. Manda para outro cliente que também é um supermercado. Então, assim, isso tudo faz a gente conseguir vender mais. É tudo prova social. E ganha autoridade, né? A pessoa fala, olha só, eu também me enquadro aqui, será que eu consigo também ter algum ganho sobre isso? Não, muito bom, muito bom. Vanessa, excelente. Para finalizar, dá as dicas aqui para o pessoal que está querendo começar a ingressar na consultoria de energia, que está ainda nesse impasse que você comentou. Será que eu já posso cobrar minha consultoria? Dando os primeiros passos, o que você diria se fosse você, até dando um conselho para você? Olha, eu acho que é o básico do básico que a gente tem que fazer, que é estudar muito. Então, assim, você também, né, Joyce, sabe que a gente que trabalha com regulação, é o nosso dia a dia, tá sempre estudando norma, porque se esquece, tá? Eu não sei você, mas às vezes eu me pego, será que é assim mesmo, sabe? Eu tenho que ir lá, voltar e consultar. Toda hora consultando. Sim, porque a gente esquece, é tanta coisa na nossa cabeça que às vezes não está fresco ali, entendeu? Então, criar o hábito de estudar regulação, né? Eu foco mais nessa parte de consultoria regulatória. Então, criar o hábito de estudar a regulação, ter a sua resolução 1000 ali, o seu de cabeceira, e tá sempre estudando ela. Então, conhecimento. Então, você tem já o embasamento teórico. Colocar a mão na massa, começar a fazer, porque quando a gente faz, que realmente começa a aparecer um monte de problema. Então, assim, tem muito caso que eu pego para fazer e que na hora que eu tô executando ali, que eu falo, nossa, eu nem sabia disso aqui. Então, assim, a gente aprende, às vezes, fazendo. Isso aí ajuda muito. E, assim, eu acho que o que é mais importante que vai fazer sempre as coisas sempre aparecer, faz com que apareça mais e mais clientes para você, tá muito comprometido ali, sabe? De entregar o máximo, o melhor mesmo, sabe? Então, assim, às vezes, falha minha, às vezes mesmo, pelo será que eu estou entregando o melhor possível? Será que eu não estou assim com, entre aspas, preguiça aqui de dar uma solução melhor, pesquisar mais, conseguir mais para esse cliente, sabe? E tá sempre ele se cuidando. Não, eu vou dar a melhor entrega possível para esse cliente. E assim, é sendo egoísta mesmo. Não é só pensando no meu cliente, pensando em mim. Porque quanto mais eu conseguir para esse seu cliente, para esse meu cliente, mais ele vai também me retornar, mais ele pode me indicar, ele está confiando em mim, ele vai me passar um outro serviço. Então, assim, isso acontece muito, assim, sabe? De eu ser a pessoa que o cliente, ele confia em mim, porque ele sabe que eu vou resolver o problema dele. Então, assim, o que ele jogar nas minhas costas, eu vou resolver. Então, conhecimento, comprometimento e organização. Então, assim, a gente que trabalha com consultoria regulatória, a gente tem que aprender a cuidar de prazo. Então, a gente tem que ter tudo muito bem organizado ali, que a gente sempre vai ter que saber que tem prazo para a distribuidora entregar tal resposta para a gente, tal documento. Não entregou? Já abre reclamação porque atrasou, entendeu? Então, assim, tem que sempre estar tudo muito bem organizadinho ali para você também não prejudicar o seu cliente, tá? Então, tá tudo ali alinhado, conhecimento, ser comprometido com as suas entregas, de entregar o melhor possível para o cliente e ser organizado, né? Ser organizado, porque a desorganização pode comprometer ali a sua entrega, o seu cliente pode ser prejudicado.
Muito bom. Essa questão de prazos, aí fica uma dica final para vocês. Confiram sempre o anexo 4 da resolução 1000, lá tem um resumão de prazos, né? Obviamente, eles sempre têm a referência lá para você seguir o texto, mas é um anexo que eu sempre estou olhando, assim, muito legal. Sim. Vanessa, sim, porque é muita coisa, né? Mas obrigada, queria te agradecer pelas suas contribuições, foi muito legal. Já está convidada para voltar aqui para a gente falar mais, porque esse assunto é realmente muito bom. E sinta-se em casa sempre, viu? Se quiser passar os seus contatos aí, as suas redes para o pessoal. Primeiro, Joy, muito obrigada. Gostei bastante de ter esse bate-papo. O meu Instagram é Vanessa Martins. Então, basicamente, se precisar entrar em contato comigo, só entrar lá no Instagram. Muito obrigada, viu, Joy, pelo papo aqui. Imagina, pessoal, até o próximo episódio aqui da série Vida de Consultor de Energia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais.